eu falar um pouco de POM e reverse. A gente tem duas oficinas separadas, mas teve uma parte que tinha criado, então a gente estava mostrando aí. Então, só lembrando um pouquinho o reverse, essa parte de engenharia reversa, então você recebe o código de fonte, você entender como que funciona aquele programa, aquela aplicação, usa ferramentas como o Assembly e Debug para entender um pouco melhor como elas funcionam. E aí o POM, que é mais a parte que eu vou estar apresentando para vocês, é justamente você tentar explorar o binário ativo, então a exploração binária. Então você testa localmente, normalmente desafios, e depois faço o exploit para você desenvolver e a maneira de resolver esse desafio para o servidor remoto. Então aqui só dando uma passadinha meio por cima, então a gente fala um pouquinho de assembly, o processador já, mas não tem como, é meio baixo nível essa parte mesmo. Aí eu daí falo um pouquinho de engenharia reversa, um pouco do Hydra, mais algumas coisas que eu trouxe. Aí eu falo um pouquinho de POM tools, alguns tópicos em binários, e daí por último mostrar alguns ataques mais conhecidos, bem basicamente, só para já dar uma introdução para possíveis desafios no final da semana. Então, bom, vou começar aqui falando rapidinho, não é um curso de assembly bem por cima, mas a gente vai ter que falar de assembly porque essa parte é bem baixo nível, né? Então, quando está mexendo em memória, registradores, instruções, é bem baixo nível, então não tem como a gente escapar de falar um pouquinho de assembly para não ficar perdido, tipo, abrir lá o programa sem se assustar. Então, essa aqui é a ideia que eu trouxe para a parte de um item A e um item B, sejam eles funções, variáveis, e qualquer coisa vai ser guardado aqui nessa parte da memória, que é uma pilha, né? Então, você coloca o item A e aí o item B, um em cima do outro, e aí, quando a próxima operação, se precisar de dois passos, por exemplo, uma função que está guardando os parâmetros que vão ser passados da função, você vai dar cópia primeiro no B, depois no A, e assim por diante. Funciona como uma pilha, como esse estrutura de dados públicos que todo mundo conhece. Bom, aí vamos falar um pouquinho de registradores. Então, lá dentro do processador tem partezinhas menores de memórias, que são processos mais rápidos para funcionamento do registrador. Então, os três registradores de uso específico que ainda existem na maioria. Assim, na verdade, esqueci de falar que é como se fosse um tipo de linguagem. Assim, não é ou assim, eu sei que é assembly e vou ler qualquer um do standard que ele é uma classificação de linguagem. Então, a assembly é basicamente que faz é o último nível. É que a assembly, na verdade, ele é um conjunto de instruções de uma arquitetura de computadores, né? Então, de processadores, né? Então, existem diferentes tipos de arquitetura que a gente usa todo mundo conhece, que usa em desktop, é o x86-64, né? Só que tem, por exemplo, a arquitetura ARM, que é para celulares, até notebooks hoje em dia, que é o mesmo ARM, que ele vai ter uma assembly própria ali. Em geral, é bem parecido, tipo, as instruções são basicamente as mesmas, só que vai ter algumas regras diferentes. Então, não é uma linguagem única, assim, tipo, não tem um assembly que serve para tudo. E aí, falando do assembly mais mais usual, que a gente normalmente vai ter desafios que são usados para Linux e para Windows. E esses três são registradores chamados de registradores de uso específico. Então, que é o SP, que é o Stack Pointer, então é um ponteiro para stack, então dentro lá do objeto, né, do executável, de fato, ele vai ter um endereço, nesse caso vai estar guardando o endereço de onde estão aquela nossa stack que eu mostrei. O base pointer, que é para mostrar a parte de baixo da stack, então até onde você pode, onde está a última coisa que você guardou na stack. O program counter, que é o PC, enfim, que é para mostrar em qual instrução ele está. Então, se for passar por uma tripla lá de código, ele vai estar apontando cada vez, iterando ali uma. Né? E além disso, tem o instruction pointer, que eu não vou ver aqui, o IP, que ele é bem importante, que é da instrução que foi executada, como que vai ser executado. Agora, mas ele vai aparecer um pouco aqui para frente. Então, aqui trouxe o stack pointer, né, para o topo da pilha, e o base pointer lá para a parte de baixo. Bom, aí eu trouxe um pouquinho aqui da nomenclatura que aparece nos nomes desses registradores. Então, quando você abrir lá
aqui para alguns assembly, você vai ver um monte de nome de registradores, às vezes vai estar como RAX, EAX, AX, AX. Enfim, basicamente esses caras aqui são todos mesmo, tipo, eu coloquei eles assim porque eles fazem parte um do outro. Assim. Então, o EAX é o registrador AX estendido, e o RAX é o Re-Extended, que é para. Então, isso aqui era para escritura de 32 bits, e aqui já é para normalmente 64 bits desse RAX. E aí, o AX é essa parte, esses primeiros 4 bytes do EAX, e o AH e AL é o higher bits, não é bits, né? Mas, os bits, né? O H é os 8 mais significantes, o AL é os 8 menos significantes. Isso, pronto. Mas, enfim, e aí então, quando você quiser mudar, por exemplo, só a parte de cada do AX, você pode mudar o AL. Então, pode ter uma instrução que é só o AL vai mudar o conteúdo do AX, do EX, do RX, aí por diante. Vou fazer uma adendo rapidinho ainda. Esse RAX, tipo, ele é o registrador mais usado, que é tipo o R0, assim. Pelo menos no x8664 lá, tipo, tem do R0 até o R15, são 16 registradores assim que você pode usar no código ali. Cada um vai ter um nome diferente. Esse aí, tipo, esse que a gente mostrou, o R0, que é o que vai mais aparecer mais. Ele você vai usar para dar retorno de função, para passar argumentos para função, esse tipo de coisa. Geralmente vai ser nesse registrador. Isso aí. Tem até em alguns lugares que a gente chama assim, tipo, registrador de primeiro parâmetro. Vai passar uma função e vai ser o primeiro parâmetro passado, na verdade, não é hash. Não necessariamente, né? Ou pode ser R0 também, você está vendo. Bom, aí eu trouxe aqui então, o EAX. Então, por exemplo, esse aqui seria a representação do EAX com 2 caracteres aqui, 2, enfim. E aí aqui eu trouxe uma sequência de instruções, então eu já vou me adiantar, porque depois eu tenho uma parte explicando cada instrução melhor. Mas a instrução move pega esse valor aqui e atribui a esse registrador. Então, a gente vai pegar aqui o A, B, C, A, B, C, D, D, e vai passar para o EAX. O nosso EAX, no momento, está nesse estado. Aí, se a gente quiser fazer aqui e mover o EEFF para o AX, a gente passar, o AX dele é essa parte de cá, né? Então, somos metade menos significante desse registrador. E aí vai sobrescrever com E e EFF. E aí o H e o L, da maneira que eu já tinha explicado ali, também. Então você não precisa mexer necessariamente no EAX inteiro, você pode só mexer com parte dele. Beleza. Aí, passando um pouquinho para as instruções, então eu vou fazer isso daqui, o modo que eu já dei uma introduçãozinha ali. O load effective address, compare, push, pop, jump if not zero e jump if zero. Essas são as principais que vão aparecer na maioria dos programas. Então aqui a move, como eu já tinha falado, ela vai fazer a cópia, então é importante falar isso, né? Ela não vai passar o que está aqui dentro desse dado para o RAX e o RDX vai ficar vazio. Você vai copiar o que está no RDX para o RAX e vai ficar com os dois com esse valor dado. Né? Então basicamente a move é como se fosse uma atribuição de variável. E aí, quando vocês verem alguma coisa assim com parênteses ou com chaves, colchetes, enfim, se alguma coisa parecida com essa, depende de qual assim, você está analisando ali, mas aí é basicamente um conteúdo, né? Então é o endereço, você vai passar o endereço do RDX para o RAX. E aponta o RDX, né? Então se o RDX é o ponteiro. Isso. Então o RDX está segurando o ponteiro para esse bloco data aqui. Está segurando o endereço. Né? Aí você quer passar o que está escrito em data para o RAX, você usa esse para passar o que ele está apontando para o RAX. Bom, além disso tem o LEA, que é Load Effective Address, então você vai passar um endereço efetivo, né? Então aqui fiz uma conta basiquinha assim de endereço, então o endereço que estava no RDX, que vocês viram na última ali que a gente tinha deixado, não era o RDX, tinha aqui o endereço de 0x0ff, aqui nesse hexadecimal, né? Ele tinha esse endereço e eu quero fazer com que o RD1 guarde esse endereço mais um offset de 10. Né? Então daí eu posso usar essa instrução LEA
para fazer essa soma e guardar no registrador RDI. Não, rapidinho, o DEA, ele dá para você fazer mais ou menos o que você faz com o MUD, tipo, que o exemplo que ele mostrou anterior de endereço, mas geralmente ele aparece quando a galera quer colocar, tipo, soma ali dentro, fazer um offset, alguma coisa, sem ter que fazer um monte de operação. Porque, tipo, se você fazer uma soma, você tem que ter uma linha com instrução de soma, para calcular alguma coisa. O DEA, ele serve para fazer operação aritmética também. Então, se você fizer a soma aqui lá do endereço que ele botou ali, 0x0ss com o 0x10, o resultado dele que vai ser o endereço ali do RDI, né? Pode encurtar o código, assim. Tem outras formas de fazer, mas seria mais curto. Bom, aí para as instruções mais de então tem um push padrão, que é para você colocar, guardar esse registrador no stack. Então, por exemplo, se o RX tem lá nosso dado, a gente pode dar um push RX e ele vai vir aqui para a stack. E da mesma maneira tem o pop RX, que você vai tirar o último valor aqui da pilha e vai colocar no registrador RX. Então, você vai dar um pop aqui, vai tirar o item mais de 5, vou tirar a parte de baixo da pilha, vai tirar esse aqui e vai guardar no registrador RX. Bom, e aí a outra que a gente trouxe aqui é o compare. Então, o compare ele funciona basicamente, ele vai comparar dois valores, né? Então, por exemplo, eu quero comparar para ver se o EAX tem o valor 1. Aí eu vou colocar aqui compare, e o que ele vai fazer, ele vai tirar de EAX esse segundo valor. E aí, se essa diferença aqui der 0, aí ele vai setar uma flag, um registrador que chama flag 0, como sim, ele vai setar como se fosse uma flag assim, e isso é basicamente como vai acabar funcionando né, basicamente. Vai fazer essa comparação assim. O assembly, tipo, por exemplo, esse compare, ele não vai dar um return ali, tipo, não é igual linguagem C, que ele vai dar, tipo, 0 ou 1 no return. Quando ele faz alguma comparação, ele tem algumas flags ali, ele tem um registrador que ele vai mexer em alguns bits desse registrador, e cada posição ali do bit é uma flag. Então, por exemplo, tem uma posição que é o 0 lá, que é tipo uma zero flag, que eu falo. Então, por exemplo, se o número que está dentro do EAX for igual ao 0x01, ele vai fazer acessar esse bit. Então, a próxima instrução que vem depois do compare poderia, por exemplo, analisar esse bit para ver o resultado. Então, ele não tem um return dele ali, né? Tipo, ele não está salvando isso no registrador próprio. E aí, com isso, a gente tem a função jump. Então, a jump pode ter ou mnemônicos de algo que remeta a algum endereço. Então, por exemplo, aqui nesse código que a gente colocou, a função interação é o endereço int, e tem uma instrução dele. Ele vai pular, então ele vai fazer essa operação move aqui, vai atribuir 555 para o EAX, e ele vai pular para cá. Então, o EAX no final. Nossa, eu acho que eu esqueci de trocar. Essa imagem aqui, mas enfim. Ele nunca vai ter o EAX no final dos programas que vai ter 555, porque ele não vai chegar aqui nessa instrução de atribuir o 333 para o EAX. Então, o jump ele pode ser diretamente como um endereço. Ele pula mais um end abaixo. Se você tivesse dois endereços end, eu acho que ele já não ia nem deixar você ter. Eu acho que é tipo uma função. Você pode enxergar com essas funções. Você podia pular para onde fosse. Se você tivesse um endereço marcado como main, por exemplo, você podia pular direto para main. Então, você poderia retornar assim, usar como retorno. Ele interrompe a linearidade do código. Ele sai linha por linha, chegou no jump, ele vai pular para um canto, ou voltar, pode voltar. Vai mudar o. Inclusive, eu não sei se vai falar do PC aí. O PC, ele é um program counter, né? Você tinha falado lá do RP, mais cedo? É a mesma coisa. Não, por isso que eu não encontrei no PC. Tem duas nomenclaturas, né? RP é eu anotei Instruction Pointer Register. É só, dependendo do assembly, vai ser PC ou RP. Mas o que ele faz, o assembly, o jeito que ele funciona para um branch ou para ir para uma função, igual esse jump. Tem outras operações que fazem isso, né? Não só o jump.
Mas como que ele sabe, depois que ele termina de executar, por exemplo, ele foi lá pro end, digamos que aquele return ali no final faz ele voltar, né? Ele quer continuar executando o que está embaixo. O PC, ele salva sempre a próxima instrução. Ele vai ter ele vai guardar aonde que você tem que voltar. Então, por exemplo, o endereço que vai estar salvo no PC vai ser o endereço dessa linha de baixo, ali, daquele mob AX333. Então, digamos que você, depois que terminou ali o ponto end, ele tem que voltar, ele vai olhar o PC e ver onde ele tem que voltar. É assim que ele se localiza ali e volta a executar linearmente o código, né? Então, toda vez que tiver um jump, um branch, alguma coisa assim, ele vai salvar o próximo endereço, a próxima instrução no PC. Entendi. Eu lembrava, eu tinha até anotado para falar que era uma coisa muito simples. Já é um exemplo de diferença de assembly, assim, tipo, um vai chamar PC, o outro vai chamar RP. Então, aí esse eu trouxe que é bem parecido com o Jump, mas ele volta um pouco lá naquele compare. Então, aí eu trouxe de novo o compare AX com 0,1, e aí aqui tem um JND, que é Jump Not Zero, e daí vai pular por ele. Então, se essa comparação aqui é diferente dela, se vocês não forem iguais, ele vai pular pro end. Ele vai verificar lá o bit do Fred já contado para a gente. Isso. O compare ele não salva o resultado. Tipo assim, ele só seta o bit. Então, o JNZ ele quer saber se deu 0 o compare. Se o compare deu 0, é porque os números estão iguais. Então, assim, ele sabe o resultado do compare, né? Tipo, ele olha aquele bit lá. Eu não acabei um pouco aqui de colocado, mas de maneira, assim como o Jump Not Zero, também tem o JZ, que é Jump Zero, que é fazer o contrário. Então, tem Jump. Tem vários jumps, né? Jump is greater. E todas as comparações ali, tipo, aritmética, aqui dá para fazer. Agora, o Fred trouxe algumas coisas mais específicas. A gente tinha a gente uma passada pela assim. A gente vai se a gente entrou na chamada aqui. Compartilhar a tela. Então, não, mas eu vou começar dando um geral ali, dando. Então, eu vou deixar aqui de lado para a gente compartilhar, que depois eu tenho mais algumas coisas para. Oi? Não, mas por que a gente começou com a apresentação de assembly? Então, em engenharia reversa, é muito bom você ter uma noção de assembly, porque a maioria dos, não sei se a maioria, mas boa parte dos problemas ali de engenharia reversa vão precisar você olhar o assembly, né? Então, o que é, deixa eu lugar aqui para entrar na chamada. O que é a engenharia reversa, né? Basicamente, é você ter um produto final ali, poderia ser para hardware também, mas no caso de software, você ter um binário, um executável, alguma coisa assim, e tentar descobrir como que aquilo funciona. Geralmente, quando você faz o código ali, seja em qualquer linguagem de programação, se for numa linguagem mais alto nível, tipo Python, alguma coisa assim, você vai ter um interpretador que vai transformar aquele seu código na linguagem C, depois vai ser compilado, vai virar assembly, daí tem a fase do assemble, que vai transformar aquilo em uma instrução que o computador entende, né? É um binário ali, a linguagem de máquina. Então, nos problemas de engenharia reversa, geralmente, no CTF, né, nos desafios, o que eles vão te dar ou é um código-fonte ou é um binário ali, um executável. Então, daí vai depender do desafio. Eu já vi desafios que realmente é um código-fonte, você pega ali e tenta entender o código-fonte, ou eles te dão um binário, um executável, e tem algumas ferramentas que você tem que usar para fazer o caminho reverso. Voltar isso para um assembly, dependendo do assembly, voltar para o C, coisa do tipo, né? E é assim que você vai resolver ali, achar o que tem a resposta, né? A flag que você está procurando. Torcer para a internet do teste funcionar. A gente vai colocar aqui nesse. Universidade Tecnológica do Paraná.
Obviamente, não tem essa parte, não pode ter essa vai funcionar ali. Eu só compartilhar a tela com o pessoal de casa também. Tem diferença só de texto do e-mail ou tem fabricante? Eu acho que vai ser mais difícil só ser entre arquitetura. Isso, acho que fabricante, eu acho que não tem muito assim. Acho que deve ser uma coisa do que eu já vi uma vez, algumas vezes, a gente conseguiu puxar isso para Paris, de qualquer outra coisa. Não tá dando para dar share, será que você tem que testar alguma coisa ali? Configuração ali. Aquela época eu tava com a cabeça privada de Instagram. Tem jogo de programação Tem que ter coragem. Cara, você fica surpreso. É bem menos o fato de você poder só fechar e ir embora. Deixa bem mais. Geralmente são coisas mais simplificadas, então não pega noção. Então, não é literalmente igual, tá ligado? Já vem que pega uma organização, um monte de texto, mas é mais simples. Eles escrevem no diretório. Em cima do nosso. Não, Aí você tá com de fora. Aí eu acho que você vai gravar a tela no institucional. Compartilhar. Não sei se você deve ser uma regra. Acho que pode. Faz lá os minutos. Problemas no Google Meet. O inimigo da produtividade. Mas basicamente, enquanto estou tentando resolver aqui, eu queria dar um exemplo de como que a engenharia reversa é um negócio muito amplo, né? Pode ser qualquer coisa. O cara pode te dar um código, uma linguagem que nem existe e falar, tenta descobrir o que o código faz. Assim. Mas geralmente, tipo, envolve você ter que fazer esse caminho inverso, né? De transformar um executável num código que você consegue entender o que ele está fazendo. Agora eu estou entrando no institucional. Compartilhar. Espero que não deixe. Não deixe, tá? Só para mudar a dimensão. Não é bem isso. O Google tinha que deixar ela compartilhar. Bom, vamos fazer o seguinte, continua a de Palm, que aí no final eu faço os exemplos, para a galera ter uma ideia de que é o chave de reverse, né? Você já tentou botar ele de organizador? Vou fazer de novo, se eu falar uma coisa.
vamos ver como foi o poder chamar. Pior dos piores do caso, não dá pra falar. Não vamos fazer isso, porque senão atrasa a de bom, daí a gente deixa os exemplos tudo pro final, porque daí dá pra pessoal acompanhar também. Ficou geral. Bota de volta. Problema técnico. Problema técnico. Ok. Tá aparecendo minha tela aí? Tá. Tá, só que não deu tempo. Bom, deixa eu passar aqui rapidinho. Bom, isso aqui já deu um spoiler aí do que o Félix para uma das ferramentas que o Félix vai mostrar, mas. Calma aí, não pode mexer muito. Tem que ficar segurando espaço. Tá. Bom, então, galera, pessoal, vou dar um já que apareceu aqui. O Libra é uma ferramenta que auxilia no processo de engenharia reversa. Ela é desenvolvida pela NSA, que é a National Security Agency, o órgão de segurança americano. Então, eles fizeram uma ferramenta bem completa e pode ter certeza que em qualquer lugar que você for falar de engenharia reversa, em qualquer curiosidade, não só para qualquer curiosidade, mas qualquer coisa, o Libra vai estar lá no meio. Bom, além disso também, vou falar um pouquinho do GDB, porque eu vou usar um pouco na parte de bom. Bom e reversinho acabam meio que ficando caminhando bem juntos ali durante os desafios. Mas o GDB, acho que como você já deve ter conhecido, como um debugger comum para quando a gente está programando, enfim, ver o que está acontecendo no seu código, em certo momento da execução. Né? Então, ele serve como um debugger. Você consegue ter informações daqueles registros que a gente já falou, alguns endereços de funções e compreender, na verdade, o comportamento no geral do binário, né, que está rodando naquele programa. Além disso, eu trouxe aqui o POM-Tools, que é uma biblioteca Python muito utilizada para criar histórias no desafio CTF. Então, ela facilita muita coisa mesmo. Enquanto eu estava preparando alguns exemplos para hoje, eu apanhei muito, porque bem baixinho, com qualquer coisinha que você fizer errado já não vai sair a saída esperada. E uma das coisas que mais precisa em POM e engenharia reversa é paciência, porque, de fato, já quase falei, não vai ter exemplo nenhum, vai ficar só teórico, porque eu não conseguia até fazer isso. Eu queria um monte de código vulnerável, você nem estava vulnerável e eu não conseguia usar exploit por algum detalhezinho. Depois eu conto para vocês o que é. Mas o POM-Tools é justamente uma biblioteca para ajudar nesses detalhes. Então, isso aqui facilita muito. Claro que a gente vai tentar entender o que está acontecendo por trás, mas ele salva tudo legal. Assim. Então, que padrão, assim, o que ele vem junto, você instala ele com vídeo e tal, mas, enfim, agora tem uns problemas com vídeo em Ubuntu, que você precisa criar um ambiente virtual necessariamente, porque está dando uns problemas com o apt. Enfim, então você precisa criar... É uma boa prática aqui, ambiente virtual. Uma boa prática da Python. É uma boa prática, mas além disso, já não está dando mais. A gente não está forçando o pessoal a fazer essa boa prática. Inclusive, eu também. Mas aí é facinho que instala o POM-Tools, e aí junto com essa biblioteca já vem algumas ferramentas boas. Então é o checksec, que eu já vou mostrar para vocês, mas ela basicamente você roda isso aqui com um argumento um arquivo, e ele vai te falar que tipos de proteções e permissões que o binário tem. Então, vou falar um pouquinho para frente das proteções. E aí, um hex é basicamente você passa aqui uma string de caractere, ele vai te devolver em hexadecimal, e um hex faz o contrário. Além disso, também tem uma função simples, uma ferramenta simples que eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Também é bem importante. Tem muito mais coisas bem aí, mas eu trouxe só isso aí para dar uma introduzida. Então, agora, vou falar um pouquinho dos tópicos, alguns tópicos importantes de exploração binária, executáveis em geral.
Bom, então primeiro eu trouxe aqui Hero Engine versus Big Engine, que é basicamente a maneira com que aquele executável vai compreender e vai assimilar informações. Então, o Little Engine, ele também é conhecido como LSB, que é Least Significant Bit. Então, ele vai começar a ler ao contrário. Então, ele vai guardar aqui o OD, OC, OB, OA, nesse número. E aí, o Big Engine vai fazer ao contrário, vai ler como a gente lê normalmente, né? Mas isso aqui, quando você der aquele comando file que a gente falou lá na mas quando você der file, ele vai aparecer lá arquitetura, então C4, qualquer coisa. E aí logo em seguida ele vai aparecer LSD ou MSD, que é o Most Significant Bit. Isso aqui pode dar alguns problemas, que é uma daquelas coisas que eu falei para vocês, que às vezes dá problema na identidade do arquivo. Bom, aí teremos algumas proteções de... Tem algum? O livro depende de como foi compilado, de como a arquitetura funciona, mas assim, você tem que verificar mesmo qual vai ser sendo usado, né? Bom, então agora falando um pouquinho de umas proteções, que eu comentei ali que o check-set ajuda a gente a descobrir. Umas proteções individuais, tem várias, e nem todas elas são tão protetivas, assim. Elas tentam fazer um esforço e elas ajudam bastante, mas tem jeitos de dar através de algumas maneiras mais avançadas. Mas eu trouxe o básico. Então, primeiro de tudo, não é bem uma proteção. Ela é uma proteção no final das contas, porque ela é uma proteção contra engenharia reversa. Mas, enfim, mais ou menos. O que ela vai fazer, ela vai dificultar a depuração. Então, por exemplo, se você rodar um executável que está com... tiraram os símbolos dele, né? Tirar os símbolos é basicamente algumas strings ou algumas coisas que às vezes pode ajudar, o computador pode procurar para ajudar no processo de compilação ou próprio de execução mesmo. Então, daí, quando você joga aqui o GCC, né, compila o teu arquivo executável com essa flag /s, ele seta essa opção de string. Então, ele tira bastante coisa do binário, bastante símbolos do binário. Basicamente não vai ter nome de variável, nome de função, vai ficar tudo bagunçado. Isso. Para a pessoa não conseguir entender o que cada coisa faz. Deixa eu trouxe aqui. Augusto, não tá aparecendo. Eu trouxe aqui alguns exemplos rapidinhos, só para... entendi. Perdão. Eu achei... Vou espelhar aqui. Deixa eu ver. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Tá. Capa. Aqui, pronto. Voltou. Tá, beleza. Deixa eu entrar aqui no... Voltou. Bom, eu nem tenho de olhar para lá. Mas eu vou entrar aqui fiz um pouquinho de demonstração para vocês. Mas, basicamente, gente, tá, acho que perdão, eu esqueci de ativar o meu ambiente virtual. Boa prática, não? Aí, a boa prática chegou aqui. Tá, então se eu usar aqui o checkset lá que eu falei para vocês, nesse programa, ele vai retornar aqui para a gente, ele vai mostrar aqui então o stack, tem esse Go Canary, que eu vou falar um pouquinho para frente, ele tem essa proteção NoEx, que é para deixar o espaço da pilha não executável. Então, se você, de alguma maneira, durante o seu exploit, conseguir jogar lá um /bin/bash, um shellcode lá, por mais que você consiga acessar ele com o programa counter, lá o programa pointer, na verdade, ele é a mesma coisa. Se você conseguir acessar esse endereço que está esse código, por mais que você acesse ele e mande executar, ele não vai executar por causa dessa proteção, que vai permitir que a stack não seja executada. Então, qualquer coisa que estiver na stack não é executada.
E aí, além disso, aqui embaixo você pode ver esse programa que eu coloquei, eu chamei um programa, o programa é esse. O programa, ele tem aqui no script. Então, se a gente der aqui um programa, que é uma ferramenta justamente para ver os símbolos no resultado, ele vai aparecer algumas coisas aqui para a gente. Então, vamos ver se a gente acha alguma. Tem a função main e a função mensagem aqui. Então a gente consegue ver que o nome da função. Né? Até a função main tipo, muda de nome se tiver com o isso. Então aí se a gente for ver que tem o. Então a gente tem aqui a função mensagem executada e a main aqui. Né? Então quando a gente dá aquele NM no programa, ele aparece como a main e a mensagem, né? Porque ele está com um script desativado. Agora, se eu der NM no programa S, foi o que eu setei, ele retorna esse erro. NM programa S menos símbolo. Né? Eu acabei fazendo a ordem inversa, mas se eu fizer um check aqui, ele vai mostrar, nem vai aparecer o script aqui. Quebrou? Ó, aqui no final do file, ele aparece lá como o script. Então quer dizer que eu retirei todos os símbolos desse executado. Então quando eu der aqui o NM, ele vai falar que não tem nenhum símbolo, vai retornar esse erro. O que para a gente já é uma proteção boa, considerando que antes ele tinha o nome da função, sabia que tinha uma função mensagem, e aqui ainda tinha o endereço dela, ou offset. Não, aqui está o endereço. Enfim, tem uma informação aqui importante sobre a função main. Né? Bom, aí, esse foi um pouquinho do script. Eu podia ter feito ali compilado na frente de vocês, mas acabei não compilando, então confio que o traço S aqui, ele dá, quando você faz isso, ele compila com desse jeito. Bom, aí aqui eu já falei um pouquinho, né, mas o NX é essa proteção de stack que deixa a memória não executável. Então, se tiver ali, como eu já falei, o /bin/dash dentro da stack, então lá quando naquele desenho que eu mostrava no começo, se o item A fosse /bin/dash dentro dele, e eu conseguisse mandar o meu programa executar esse item A, ele não ia executar, ele ia dar um erro, porque ele tem essa proteção ativada. E aí, a última proteção que eu trouxe tem várias, né, como vocês viram, mas que eu trouxe são as canaries, né, que é uma proteção de stack também, que funciona basicamente como um token para garantir que ninguém está tentando dar um buffer overflow, ninguém está tentando mexer com a stack. Então, ela tem um valor especial, e aí, como eu disse, tem algumas maneiras de dar bypass nisso. Se você conseguir vazar o valor desse token, você consegue fazer o que você tem que entender como executável, né? Mas ele já é uma tentativa, eu vou mostrar aqui para vocês. Que eu fiz, bom, esse foi o que me deu mais trabalho, eu já vou mostrar para vocês por quê na hora. Então, aqui eu vou mostrar primeiro para vocês o overflow integrado aqui. Ele é um executável em 33 bits e ele tem aqui o LSB setado. Então, ele vai estar naquele list de different bits e o engine que a gente falou. Ele também é linkado dinamicamente e também não tem o nosso shift setado. Bom, então, primeiro vou rodar aqui só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo nesse resultado. Né? Então, ele fala no exemplo de workflow, já dá alguma ideia do que você tem que fazer. Né? Então, se a gente tiver aqui um monte de A, ele vai retornar para você digitou A e dar um segmentation call. Agora, se a gente executar o mesmo binário, só que com o que eu chamei de canary, que ele tem essa proteção setada, a hora que você dá e tenta estourar o buffer dele, ele volta aqui, stack smashing detect terminate. Então ele bloqueou antes que a gente conseguisse fazer qualquer outra coisa. Né? Então ele deu essa proteção para a gente. Bom, deixa eu olhar que tem algumas coisas aqui que eu fiz usando o Pontools e o
o GDB. Então, junto com o ponto, eu deixei no final da apresentação um link para um vídeo de um cara que ele ensina como instalar certinho as melhores práticas, então, com ambiente virtual, enfim, tudo certinho. Mas uma das coisas legais que a gente pode fazer é usar o GitHub com esse plugin de POM debugger. Então, você vai usar esse comando. Basicamente, se você usar só o GitHub, você ia usar aqui e já é, sem entrar nele. O GDB normal é só um debugger de C, né? Igual a maioria do pessoal deve ter usado na faculdade ali, quando tem C no curso. Você vai lá, bota breakpoints, coisas assim, então realmente analisando ponto a ponto do programa. E aí, tem vários plugins além disso aí também. Isso. Eu até vou mostrar um depois. Vai, mais. Então, aí eu falei esse plugin aqui, que é do POM debugger, né? Ele usa com a biblioteca do Python. Então, se eu tiver que jogar o integrador lá, que era o resultado que a gente estava aplicando, ele vai perguntar, vai pegar coisa, e aí ele vai vir aqui com a gente, isso aqui é a carinha dele, né? Então, você pode fazer várias coisas, pode setar, como o Félix falou, um breakpoint na função main, por exemplo, que é o que a gente viu, e aí ele vai falar que é ponto de parada lá nesse endereço. Então, aí, quando a gente der run, ele vai parar, ele vai rodar o programa e vai parar na main. Então, ele não me perguntou nada, porque já dá para fazer algumas coisas aqui. Então, tem uma função call, tem uma função call e uma função vulnerável. Então, para a gente ter uma ideia, e normalmente você deve não vai estar na cara assim, mas às vezes está também, né? Mas aí aqui, ó, a gente pode ver uma coisa legal, que é a nossa equipe aqui, nosso registrador. Então, aqui o EAX, que está com tem umas coisas bem interessantes, e o instruction pointer está justamente para aquele nosso breakpoint, né? Pode dizer que é igualzinho aqui, porque foi onde a gente mandou ele parar, né? E aí o instruction pointer está aqui com o endereço. Bom, o que eu queria falar para vocês é que a gente pode tentar achar, fazer alguns ataques aqui, meio básicos, mas para a gente tentar achar qual que é o ponto certinho que vai gerar a segmentation fault. Então, a gente, quando estava aprendendo C lá, volta e meia alocava quatro coisas no vetor, acabava jogando 5, tinha segfault e a gente ficava lá sofrendo, né? Então, como a gente não necessariamente vai ter, nesse caso aqui, tem até não acabei não mostrando para vocês o código-fonte, mas a gente pode fazer um truque legal, que é usar esse secret, né, para gerar um padrão. Então, ele vai ajudar a gente a identificar onde que está dando esse sweet spot, a galera fala, que é para tipo, onde está quebrando assim, o programa, né? Então, se eu der run aqui de novo, copiei essa coisa aqui, vai A, e B, A, isso vai ajudar a gente a debugar. Né? Opa, ele não gostou aqui. Tem muita coisa acontecendo, aí ele salva. Eu ainda não me bato muito por GDB, mas ele salva algumas coisas que você fez, e aí, realmente, eu sempre acabo iniciando ele. Eu acho. Mas se a gente der o run aqui, ele vai rodar o resultado como se estivesse rodando no terminal ali mesmo. Então, no bicho de algo que eu vou digitar aquele padrão sinistro aqui, ele automaticamente vai quebrar e voltar aqui para a gente bastante informação. Então, aqui tem tudo que está acontecendo aqui no stack point. E aqui em cima, a gente consegue ver que o instruction pointer foi sobrescrito com H. Então, a gente sabe que lá no H, então, para a gente contar aqui vários caracteres, a gente pode usar essa mesma ferramentinha para pesquisar aqui o H. E ele vai falar para a gente que o offset de 28 caracteres antes de quebrar o identificação de sobrescrever o instruction pointer. Com isso, o que eu fiz foi começar a usar o POM Tools para criar um exploit. Né? Eu acabei nem usando nesse exemplo específico, depois eu vou fazer mais um do Pico CTS, que vai acabar usando melhor o POM Tools. Mas se a gente der uma olhada aqui no gerador do Spotify, que eu criei, então basicamente eu importo aqui, como qualquer outra biblioteca, importo o POM, e aí eu posso ter aqui um processo, passar um processo local para ele,
Mas o interessante é que você pode ou passar um processo local ou um remoto, que muitas vezes acontece no desafio. Então, você vai estar rodando aqui, você vai baixar uma versão local para você testar, e aí quando você fizer esse arquivo que vai rodar e resolver o problema, você só vai precisar aplicar ele no servidor remoto. Então vai ter lá o netcat, o IP e a porta. Então o Contrus permite que você faça toda essa questão de network, de conectar de maneira mais simples. Então se aqui eu só colocasse esse process por remote e colocasse o IP e a porta, ele já ia rodar com a gente e essa variável R ia manter isso aberto. Né? Então, aqui o que eu fiz foi, eu peguei aquele offset 28 e criei aqui na variável pad 28 vezes o byte A. Aqui vai ser para ajudar a gente a acertar aquele ponto certinho que dá o erro no programa. E aqui eu já vim com um endereço que eu vou mostrar para vocês como que eu descobri. Mas é uma função segredo que tem aqui nesse overflow. Deixa eu mostrar aqui o código de fonte para vocês. Mas basicamente ele inclui algumas bibliotecas, aí tem uma função segredo, parabéns por chamar a função segredo, que não é chamada em nenhum outro momento no código. Então ela não é para aparecer de maneira alguma. Então aqui na nossa main, a gente tem um vendedor do buffer overflow, ele chama a função vulnerável, que tem um buffer de 16, não podemos nem chamar, tá? Tem um buffer de 16 espaços, ele vai printar digit algo e daí ele vai ter um CF aqui para guardar o que ele escreveu. E aí aqui, essa entrada aqui é segura. E ele reporta que para a gente você digitou %S. O que tiver dentro do buffer ele vai passar. Mas em nenhum momento nós chamamos essa função. Em nenhum momento ele chama essa função segredo. Vou deixar ele mais confortável. Vamos lá. Não tá, não gostou. Agora vai. Aí. Bom. E aí, pessoal? Todo mundo muito animado? Vão ter algum tempo no final de semana para gastar com desafios, né? E eu já vi uma galera que estão lascados. Aí, voltou. Então, em nenhum momento ele chama essa... Em nenhum momento ele chama essa função de segredo. Né? Então, o que a gente vai fazer lá no GDB mesmo, que eu acabei não mostrando, a gente pode usar uma chamada info function, que vai nos mostrar algumas coisas importantes. Então, aqui, ó, esse azul é difícil de enxergar mesmo. Mas a gente tem aqui o endereço e quando for compilado o programa, ele fica com alguns endereços para chamar as funções. Né? Então, a gente tem que a função segredo ficou nesse endereço aqui. Né? E aí, com base nisso, eu fui lá e joguei essa função segredo naquele gera payload. Né? Então, aqui é o mesmo endereço lá. E aí eu gerei a payload para essa função flat para juntar o padding do objeto. Então aqui essa função flat aqui já foi eu roubando depois de 12 horas de fazer isso. Porque, enfim, primeiro como vocês viram, nesse executável ele usa o LSB, o List Infinite. Então se eu quisesse passar esse endereço, eu já ia ter que inverter ele inteiro e converter ele da maneira certa. E eu não estava conseguindo fazer isso, tipo, ele até estava invertido, só que se você não passar exatamente como bytes isso aqui, passar como caracteres, ele não vai funcionar. E eu demorei muito para perceber isso. Tipo, eu achei que eu estava passando bytes, mas na verdade eu percebi depois que estava passando caracteres. Então essa função flat, ela já concatena diferentes tipos de dados e já arruma tudo para aqui. Então, para ver como é a maravilha do ponto, que
tentando fazer isso aqui, eu sabia exatamente como que eu tinha que dar o input para gerar, não fui eu que fiz o código vulnerável, então eu sabia exatamente como que precisava ser e mesmo assim eu estava sofrendo. Né? Mas então, basicamente, aqui eu acabei comentando, né, as partes que realmente usam o ponto por dar um motivo de não vai precisar dessa demonstração. Né? Mas eu poderia, por exemplo, então chamar aqui o processo overflow, que é nosso executável, e aí ele tem algumas funções como send line after, então eu ia esperar, ele pergunta lá, digite algo 2 pontos. Então eu ia esperar até achar o caractere 2 pontos, e depois que ele achasse isso, eu ia enviar na payload, e depois ia pegar uma versão interativa para conseguir ver o que retornar no programa. Né? Mas, no final das contas, isso aqui, o que ele faz quando eu rodo, ele só gera num arquivo payload e ele guarda essa variável. Então, se eu rodar aqui Python 3, que é payload, ele vai fazer isso para a gente. Então, vou mostrar aqui para vocês que o payload foi gerado agora, no 55. E aí, quando eu rodar o overflow aqui no 32, com a payload como entrada de dados, né, ele vai dar erro, mas ele vai chamar, antes de dar erro, o que aconteceu naquela função segredo. Então, parabéns, você conseguiu chamar a função segredo. Isso porque eu passei eu consegui sobrescrever o endereço da próxima instrução. Né? Então, como vocês viram lá, na hora que eu usei aquele A, B, B lá, ele ia ter a palavra RA sobrescrita no instruction pointer. Né? A próxima instrução seria RA, só que RA não é um endereço de memória válido e ele quebrava o programa. Só que como a gente sobrescreveu agora com um endereço de memória válido, que aqui não está dando para ler justamente porque está com caractere, aí ele vai chamar justamente a nossa função segredo. Então isso é basicamente um ataque de alterar o instruction pointer. E isso a gente não conseguiria, por exemplo, por a gente falar, se eu jogar aqui no kernel, eu não posso jogar payload aqui, e ele não vai funcionar justamente por causa dessa proteção. Né? Eu até poderia mostrar, até poderia falar, talvez não seja o mesmo endereço, mas é o mesmo endereço, e ele só vai dar esse stack smash detected e vai voltar sem retornar a nossa função. Ele vai perceber que alguma coisa errada aconteceu. Bom, aí além disso, agora já vou passar um pouquinho para a parte de ataques. Aí acho que eu consigo compartilhar. Consegue? Tá. Então, podemos passar ali, daí eu mostro essa última aqui. Que aí também já dá uma... Na verdade, inclusive, vou aproveitar essa pausa enquanto você vai... A gente vai trocar. Deixa eu tentar. Perfeito. Deixa eu levar. Eu vou tá. Então, eu vou aproveitar para falar umas coisas legais. Bom, na verdade, primeiro eu queria falar que é muito bacana, que mesmo no caos de final de semestre, a gente já tem uma pessoa aí assistindo participando, né? Fazendo coisas que a gente começou com um número grande, mas acho que a gente foi ficando só com quem realmente está bem interessado. Isso é bem importante, ainda mais que a gente quer dar força para esse grupo e principalmente para essa área, né, não deve estar aqui. Eu não tenho tanto de coisa que a gente precisaria dar o momento de cibersegurança no mundo e por aí, mas como uma caixa não teria dado certo, mas a professora Juliana, que é uma das coordenadoras do nosso projeto de extensão agora, ela deu para a gente 2 sacos de bombom, mas vai abrir uma caixa só para todo mundo que está participando aqui. Então, o pessoal que está online não vai receber, né? Está online, mas ela colocou isso para incentivo e como um mimo antes do campeonato. Então, enfim, até dá para escolher agora, porque falta pouca gente. Então, vou passar aqui para ver. Tá, voltando então, pessoal, para o tópico do Reverse Engineering, eu vou dar alguns exemplos aqui do que pode
aparecer. Acho que agora deu voto aparecendo tanto para quem está na sala quanto para a reunião. Vou dar alguns exemplos. Pode toda vez que eu mexer aqui, ele vai ficar, né? Não, não. Eu vou dar alguns exemplos, porque pode aparecer muita coisa diferente. Então, eu vou mostrar primeiro um exemplo de code obfuscation, eu acho que eles chamam, que é tipo, que quando eles tentam, eles te dão um código-fonte, só que ele não está de uma maneira que dá para você só bater o olho e entender o que está acontecendo. Né? Então, até um desafio do FixCTF ali, eu acho que é um dos mais simples assim, de reverse engineering, que eles mandam esse float.flag.py, acho que dá para dar um pouco. Acho que todo mundo vê. Eles mandam esse arquivo, dá para a gente ver o que tem nesse arquivo. E as instruções é só tipo, de você executar o arquivo na mesma folder que está essa flag.txt.enc. enc é um executado, né? Então vamos ver aqui o que tem nesse load.flag.py. Coloca um list da front para o faltou um ano de novo. Não falou aonde? Tá. Isso aqui é uma técnica, não sei se hoje em dia a galera usa, mas tipo, principalmente quem no começo ali do desenvolvimento de software, o pessoal criava código e não queria que os outros roubassem, né? Tipo, código proprietário, que é pago. E para a galera não roubar código, eles inventavam umas técnicas de tentar esconder o código-fonte de alguma forma. Então isso aqui, se você bater o olho, não dá para entender muito bem o que está acontecendo, mas é basicamente um negócio bem arcaico de codificar caracteres. Então esse é um códigozinho em Python, ele definiu um alfabeto ali, todos os caracteres. E ao invés de botar uma string aqui nesses argumentos, né, nas funções, ele botou ali o alfabeto numa determinada posição, né? Então, cada um disso aqui é uma letra. Então, como que a gente faria para revelar o código-fonte? Isso aqui é bem simples, a gente pode só abrir um Python aqui, você abrir o terminal. Então, tem aqui. Pode literalmente pegar ali o que ele tem no que ele definiu como alfabeto, colocar aqui. E nesse caso, por exemplo, a gente pode pegar cada uma dessas strings aqui, que ele tem uns prints também, outras coisas, para descobrir o que tem aqui dentro, né? Qual que é o texto que ele vai revelar. Então, esse é um dos desafios mais simples. Você vai ver que logo esse primeiro aqui que aparece já é a flag. Flag não, né? Tipo, é a resposta para a flag. Eu esqueci de executar ele, né? Geralmente você executa, ele te dá um binário, você executa. E ele te fala, ele te pede alguma senha, alguma coisa, alguma mensagem que você tem que inserir para ele revelar a flag. Então aqui no caso, se a gente... acho que tem que executar o Python, na verdade. Então, nesse caso, o executável seria o Python, né? Mas geralmente é um binário, alguma coisa assim. E ele pede o password. Então, se a gente decodificar tudo isso aqui, vocês vão ver que, basicamente, esse if, ele está comparando o argumento 432 aqui, que é o caso. E se a gente for scrollar ali, a gente vai ver que é o próprio input do usuário. Geralmente, quando a galera está resolvendo os desafios, o que dá para fazer, até no Guider deixa de fazer isso, vou mostrar daqui a pouco, para você mesmo entender melhor o que está acontecendo, você ir mudando o nome das coisas ali. Então, por exemplo, aqui, tipo, esse argumento, a gente poderia colocar tipo, o input do usuário, para a gente entender o que está acontecendo. Poderia tipo, editar o código aqui, no lugar desse tanto de letra, e colocar
aquele happy chance ali que ele citou, né? Mas aqui nesse caso, a gente só está comparando se o input do usuário é igual àquele happy chance, então é a senha lá. Ele pergunta o que é, né? Enter the correct password. Então, se a gente só copiar isso aqui e colocar lá, ele vai printar a flag aqui do PIP-CPS, né? Então, esse é um dos possíveis problemas de reverse. Vamos ver que é bem amplo, assim, tem vários tipos de problemas, né, que pode aparecer. Vou mostrar mais alguns exemplos aqui, depois vou mostrar um que precisa do Hydra ali. Não que precisa, né, mas que o Hydra vai ajudar bastante a gente a resolver. Um deles é voltar o GDB, que é o debugger do C, né? E ele basicamente dá pra gente aqui um executável e ele não roda. Se você tentar só executar ele dá um erro, ele trava no meio da execução. Ele fica travado ali para sempre. E daí tem que descobrir, tipo, para achar a flag, tem que descobrir por que isso acontece, né? Então você tem que consertar ele, digamos assim. Só que a gente pode usar o GDB, usando o breakpoint e o skip lá, né, para pular para a próxima função. A gente pode fazer ele prosseguir, não ficar travado e ir para a próxima instrução, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês como é que é esse desafio. GDB Test Drive aqui no PIP-CPS. Nossa, que é uma beleza também. Então, basicamente, ele fala que é para você usar o GDB e checar o assembly, né? Os arquivos assembly geralmente está ASM, né? O formato dele. Então, você tem que rodar o GDB com aquele arquivo. Vai estar certo. Daí ele fala para você rodar um layout ASM, que vai exibir o assembly do executável. Beleza? E aqui vocês podem ver as instruções lá, igual o Augusto já mostrou também com outras ferramentas. Tem várias ferramentas que dá para você checar o assembly de um executável, né? E aqui no caso, para você descobrir onde que ele está travando, ele pede para você, deixa eu dar para enxergar mais ou menos, botar um break numa posição específica ali, no endereço nem mais 99. Então, por algum motivo, o GDB não gosta do WSL, fica esquisito ali. Mas confia que vai funcionar. Aí vai. Então, isso aqui ele está setando um breakpoint no endereço específico ali, que é o que o próprio Pico falou pra gente. E daí a gente vai dar um run. Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, ele parou ali. A gente pode ver ali em cima, o pessoal que está aqui, que ele tem um sleep ali, um número muito grande. Então, basicamente, o código está literalmente descongelado. Tipo, ele está parado, sabe lá por quanto tempo ali, tem que converter para decimal para a gente ter uma ideia. Com o GDB, igual eu falei, a gente pode usar uma operação para pular para a próxima instrução, né? Então, o código não funcionava, só que com o compilador a gente consegue fazer ele funcionar, porque ele vai pular essa parte que fica parada. Aí vai executar o que tiver depois. A gente vai dar um jump novamente para o asterisco main mais 104 ali, para você entender. Isso é o problema do WSL, eu não sei o que isso é. Se fizer isso aqui, ele vai terminar de executar o código, que é simplesmente printar a flag ali. Então, esse é um tipo de coisa que pode aparecer que você vai ter que usar o debugger para resolver, né? Tipo, você não consegue necessariamente ver o código fonte ali, ou dependendo nem precisa,
mas você tem que corrigir alguma coisa, algum problema no código para ele terminar de executar. Então, esse aqui já é a flag, é só botar lá no fixtps, né? Tá, deixa eu dar um bit aqui. A tela. Agora eu vou mostrar um que a gente fica bem mais fácil de resolver com o Ghidra, né? A ideia é mostrar mais ou menos o que o Ghidra faz, que é uma ferramenta bem útil aí. Que é esse PDD Float ali. Tá com fome, mano? Então esse PDD Float é a mesma coisa do anterior lá, tipo, você executa ele. Se você forem fazer um CTF de algum lugar que não é tão confiável, não está executando, executável assim, obviamente. Aqui no caso do CTF eu sei que não vai dar nada, né? Geralmente dá para você usar o Ghidra sem executar o arquivo, pode olhar, só olhar o código-fonte, né? Tentar fazer o processo inverso lá de cobrir o código-fonte a partir do binário. Então, se é um negócio que vocês não confiam 100% ali, não executa, ou se for executar, cria uma máquina bem isolada ali, tipo, sem nenhum problema. Então, aqui eles perguntam qual que é o número favorito dele ali, dá para acertar alguma coisa e falar que não. Então, esse problema, ele envolve a gente descobrir o que ele usa dentro do código-fonte para printar qual que é o número certo ali, né? Tipo, um password tal dentro do código-fonte. Isso aqui é bem parecido com o problema de craquear, tipo, keys, assim, de ativação de produtos e tudo mais. Então, quem é mais das antigas aí, igual eu, tipo, sei lá, baixava um jogo pirata em The Sims lá, 10, 20 anos atrás, sei lá, quando os jogos faziam isso, né? Que vinha com um código de ativação. E hoje em dia, tipo, é mais difícil de craquear e tudo mais, porque eles têm umas ativações online, tem uns sistemas de segurança para isso, né? Mas, sei lá, 10, 15 anos atrás, era literalmente um gerador de código que estava dentro do código-fonte. Você podia, tipo, fazer uma engenharia reversa e descobrir o que ele, tipo, como que ele gera uma chave válida. E daí, assim que os caras conseguiam, tipo, criar um gerador de chaves, assim, para você ativar. Acredito até que alguém já deve ter usado para o Windows ali, um gerador de chaves. Pra... Não faço isso, né? Pirataria. Funciona. Eu acho que hoje em dia, Windows 10, Windows 11 deve funcionar, mas até o teste ali provavelmente dava para fazer isso localmente ali, tipo, você mesmo criar um programa que gera uma chave. Então a gente vai usar o Ghidra para analisar o código-fonte ali, tentar ver o assembly ou até o C ali, o código inteiro desse executado, né, do DVD float. Então eu tenho ele aqui, está no Windows mesmo. Ghidra Run. Vou mostrar aqui do zero, né, dar um new project ali. Toda vez que você abre ele mostra um manual aqui, então, tipo, provavelmente não cheguei a ler, porque eu não usei muito Ghidra, mas é uma boa usar ali, se você já incluir alguma coisa. Por algum motivo ele está abrindo direto. Então, basicamente, você pode criar um projeto no Ghidra, que ele só vai criar uns arquivos ali dele no diretório.
E quando você criar o projeto e vai estar vazio, obviamente, desenhe no import file aqui. Ele vai deixar você colocar um arquivo. No caso, esse DDD Load é o executável, então tem diferentes tipos de executável, até não falando na apresentação, mas, por exemplo, no Windows tem o exe, mas no Linux é um .els, um formato diferente. Tem alguns outros que ele reconhece aqui. Então, se você importar esse executável, ele vai aparecer para analisar aqui. Eu já fiz isso porque ele leva um tempinho para analisar. Então, basicamente, o que tem aqui? Essa coluna aqui do meio é o código em assembly, digamos assim. Ele fez o caminho contrário lá, né? Tipo, ele estava com o executável, tentou fazer o disassembly ali para voltar no assembly. E aqui nessa janelinha do lado, ele tenta achar meio que um código em C ali. Não vai funcionar 100% das vezes, ele não é perfeito, sim, mas vai ajudar na maioria das vezes para você não ter que ficar sofrendo só com um assembly, né? Então, como que a gente resolveria ali esse problema do DDD Float lá, que é um dos desafios do CTF? Se você vier no Windows aqui, ele tem algumas visualizações diferentes que você pode fazer para esse arquivo. Uma coisa que é bom você usar é esse Define Strings aqui. Você vai ver todas as strings que tem no código. Então, geralmente é um bom começo, porque com um problema muito simples, geralmente a flag vai estar ali na string, você nem vai precisar mexer no assembly, nem nada do tipo. Então, ele abre aqui nessa tab do lado, aqui são as strings. A gente dá uma scrollada aqui, dá para ver alguma coisa que faz sentido para a gente. Funções, né, printf, não sei o quê. E tem aqui embaixo duas mensagens, tipo What's My Favorite Number e Story That's Not It. Então, a gente sabe que aqui provavelmente está na função que a gente quer, né? Está na main ali que vai resolver o desafio. Então, se a gente der um duplo clique em alguma string, ele vai mostrar aonde está ela no código em assembly. Então, olha, apareceu ali um What's My Favorite Number. A gente for vindo do lado aqui. E do ladinho aparece uma função, em qual função, né, o endereço da função que ele está. Então, se a gente der um duplo clique nessa função, ele vai abrir ali em assembly. E aqui no caso, a gente pode ver isso no C ali, que tem o decompile, né? Vamos mudar aqui embaixo a tab, ou se não tiver aqui, vai lá no Windows, deve estar por aqui, né? O decompile aqui, né, se a gente não tiver embaixo. Ele já tinha aberto, né? Ele apareceu aqui. Então, beleza. Daria para a gente, analisando o assembly aqui, tentar descobrir como resolver, né? Mas nesse caso, só de ver o decompile aqui, que seria tipo o código em C, a gente consegue resolver esse problema. Se a gente scrollar um pouco aqui, a gente vê que tem o printf ali, o What's My Favorite Number. Aqui em cima tem o nome da função aqui, isso aqui seria main. Então, um recurso que eu falei que às vezes é útil quando você está resolvendo um problema muito complexo, é que o Gizer ele deixa você renomear as coisas. Então, se você der um clique aqui com o botão direito, ele tem a opção de Rename Function. Então, por exemplo, você imagina que está fazendo um código, você está trabalhando num código muito complexo, você vai ter que mexer com muitas funções. Isso aqui a gente sabe que provavelmente é a função main, porque o programa só faz isso, né? É muito complexo. Então, daria para você botar função main. E daí, quando você for analisar outras funções, voltar, você sabe onde tem o main, né? Então, a gente vê que ele tem aqui algumas variáveis aqui, não dá para saber muito, porque pelo nome não dá para dizer nada. O que interessa para a gente é a parte da lógica. Então, a gente tem um printf, What's My Favorite Number, então dá para assumir que daqui para frente que é o que vai acontecer lá quando a gente tenta rodar, né? O que vem depois do What's My Favorite Number é a lógica do programa. Então, não sei se dá para dar um isso aqui. Então, basicamente, aqui embaixo tem um if. Esse é o então S, né? Que é o input do usuário. Então, a gente sabe que esse local 48 aqui é o input do usuário, é uma variável. Daí vamos usar aqui, por exemplo, user input. Daí altera em todo lugar do código aqui, onde tem aquela variável. E a gente chega no if aqui. Então, nesse if, ele está comparando o user input, então o número que a gente botou, com um valor aqui em hexadecimal. O Gizer ainda é bem útil se a gente só der
o botão direito aqui, dá para ver o valor em decimal, em binário, qualquer valor que você quiser. Então, ele está comparando que o nosso input é igual a 549.255. Depois, isso aqui provavelmente já é a solução do desafio, né? Então, se a gente for lá, 549255, executar de novo, vamos colocar aquele número. Tá lá, ele já vai tentar a tag pra gente. Então, esse é um dos, eu acho que é o mais usual, assim, pelo menos dos que eu vi, dos problemas de engenharia reversa, você tem que fazer alguma coisa parecida, assim. Tem várias ferramentas que fazem isso, eu acho que o Git é só mais prático, assim, tem muito conteúdo na internet, tutoriais e tudo mais. Mas vai envolver você rodar alguma ferramenta que faz isso, né, tipo, faz o decompile ali, tenta chegar num mais alto nível ali do executável, né, e você vai mexer no código e tentar descobrir o que o código faz. De alguma forma pode tentar quebrar ele também, igual tipo, problemas de mão, assim. Porque, por exemplo, eu já vi um teste que era um desafio que era bem simples, mas você não precisava, tipo, literalmente resolver ele. Porque no assembly ele só testava se o seu password era igual ao password que estava lá guardado. Daí você podia mudar isso na instrução, em vez do jump is not equal, aliás, em vez do jump is equal, você podia botar jump is not equal, daí ele já ia pular o código inteiro ali. Você nem precisava resolver, é só alterar o código fonte. Coisa necessidade de gestão da multiforça. Multiforça, botar os números até acertar. Não, nesse aqui não. Eu acho que, tipo esse que, é que geralmente tem um tipo, igual que eu falei de gerador de chave. Que ele faz várias operações, ele pega a chave que você bota e faz várias operações aritméticas ali para saber se é uma chave válida. Então não é um password único, né? Às vezes tem um formato específico. Se você tentar fazer um brute force, vai dar também, só que vai demorar bastante para resolver. E daí, por exemplo, se esse aqui fosse esse tipo de problema, ao invés de ter um número, ele tivesse, sei lá, um conjunto de números que ele faz um monte de operação, ele tem que procurar nas funções dele aqui o que cada função está fazendo. Ou pode ser, geralmente é a operação de bit a bit ali, então short, coisa assim, para ele saber se o input que você botou é válido. E daí, esses problemas são meio complicados porque você vai ter que ficar olhando o código. É tipo, tem alguém que já trabalha com software, mas você entra numa empresa e te dá um código de 20 anos atrás e fala, o negócio vai funcionar, resolve aí, não tem comentário. É tipo, ir ali e tentar entender o que o código está fazendo, tá ligado? Isso aí é o problema de engenharia reversa. Isso é bem comum no mercado de trabalho. E daí, só mostrar um outro exemplo aqui, ele é bem diferentão, assim. Daí eu já vou passar também um recurso aqui para a galera. Que é esse transformation aqui. E ele basicamente dá um arquivo int aqui. E ele fala, tipo, o que é isso aí? Daí ele tem a int aqui, até, não perde ponto nem nada, se tivesse int. E aí o main são decoders online. Então, tem uns problemas que é basicamente você decodificar um texto ali. Também ele é como reverse engineer, mas é bem diferente dos outros ali. Então, deixa eu só achar ele aqui. Salvo. CNC. É basicamente um tanto de caractere aqui, chinês, sei lá o que. Mas basicamente para resolver isso, você tem uma ferramenta específica para decodificar, né? E uma que é muito utilizada, que eu vou passar aqui para vocês, é CyberChef aqui. Então, digitar CyberChef no Google, ele vai aparecer primeiro lá no GitHub, né? Uma página do GitHub. E basicamente, você bota aqui o input, então eu quero decodificar aquele input lá. Eu não sei que coding que é esse, eu não sei registrar. E aqui nessa tabelinha do lado, nessa coluna do lado, ele tem algumas ferramentas aqui, que vai ser bem útil no geral, assim, para você teste, tipo, base for aqui, hexdump.
Dá até para pegar um binário, tacar aqui e tentar fazer ele decodificar também. No caso, vou usar esse magic aqui. Ele vai tentar vários encodings diferentes para decodificar isso e transformar no texto legível para a gente. Então, vou botar o Intensive Mode aqui. E ele basicamente é tipo um brute force mesmo. Ele vai testar várias combinações ali, vários encodings. Se a gente for jogando aqui para baixo, alguma, possivelmente a nossa flag lá. Ó, já tem uma coisa que parece uma flag, mas não é. É a flag lá do Pix CTF, né? E falando mais para baixo, achamos uma flag aqui. Então pode ter uns problemas assim também. Como eu falei, na área aberta tem muita possibilidade. Eu já vi um que ele estava um código em Java super complicado ali, você tinha que entender um pouco da linguagem, às vezes não é só tipo, ser assembly. Pode dar uma linguagem específica e você tem que se virar para entender como funciona. E eu acho que o que eu tinha para mostrar por enquanto é isso. Ah, tem mais dois sites aqui que eu queria mostrar. Um deles é o godbolt.org. Ele ajuda bastante para reverse engineering, porque ele deixa você converter código de praticamente qualquer linguagem aqui, tem muita linguagem de solução, para assembly. Então, aqui o exemplo inicial deles aqui é um código C++, que é o quadrado, um número aqui. Ele converte aqui para assembly. Então, usando o x8664, ele deixa você escolher o assembly aqui. Então, sei lá, digamos que eu quero ver assembly ARM, que é outra arquitetura. Você vê que muda um pouco o jeito que o assembly e as instruções são feitas, né? Então, muito útil. Você pode usar até uma linguagem bem alto nível, tipo Python aqui, e ele vai dar um jeito de converter isso para assembly. Então, se vocês estão com dificuldade de entender o que o código em assembly está fazendo, que eu recomendo, que eu já usei assim, até eu estou fazendo uma disciplina de tempo embarcado, que é assembly ARM, né? Para entender o que estava acontecendo, eu fiz o caminho inverso. Eu botava o código tipo, em Python, escrevia o assembly para ver se era o que eu realmente pensava que estava acontecendo. Né? Então, esse site é bem útil. E tem um outro ainda, que é esse é o Godbolt, tem o Dogbolt. Você que botar aqui. Mas ele é um Decompiler Explorer. Então, o que ele vai fazer é te dar o resultado de várias ferramentas estilo Hydra, né, ferramentas de reverse engineering, e juntar tudo num lugar só. Então, se você fizer o upload de um binário ali, ele vai te dar o output de diferentes ferramentas. Isso é bom porque é aquilo que eu falei, cada ferramenta faz isso de um jeito. Às vezes o Hydra não te dá um output tão legível assim, você não consegue entender muito bem o que eles estão mostrando. E tem outras ferramentas que fazem a mesma coisa, tipo o Binary Ninja é praticamente igual ao Hydra ali, não tem tanta diferença. Mas ele usa algoritmos diferentes ali, o jeito que ele faz é diferente. Então esse site aqui pode ser útil. Se você com o Hydra não conseguiu resolver, taca ali e vê o output dos outros também, né? Ao invés de você ter que ir lá, baixar 20 ferramentas diferentes, ele já tem várias aqui, deixa você escolher. E eu acho que para o reverse engineering é isso. Quer tirar mais alguma coisa para falar? Vou falar mais uma última coisa. Últimas duas, agora que você falou no que você quer. Já tem mais um, acho que é uma só que eu trouxe e um outro que é legal de um projeto de desenvolvimento. Depois eu falo onde que ele veio, mas acho que Tem que dar a chave. não, senão a gente já fala uma coisa. Só pra. Acho que veio pouca gente hoje, hein? Pois é, já é. Então, a questão que eu tinha falar agora de POM, são dois. Bom, o Buffer eu já meio que mostrei ali para vocês, né, como subscrever o Instruction Pointer. O mais INV precisa de compartilhar com o outro. Só para descrição de cada etapa.
Então, o formatinho, não sei, acho que todo mundo aqui já teve uma jogação aqui. Então, essa vulnerabilidade aqui, formatinho, ela é bem bacana porque dá pra gente testar em muitos dos nossos plugins assim, que a gente fez no começo, que eu tava vendo dizer, e dá pra entender bastante coisa também. Mas, basicamente, especificador de formato de estudo, ou de qualquer coisa. Mas no C, a gente usa muito dessa brincadeira aqui do porcento S, porcento D, para passar, para ler e especificar o formato daquele variável. E o que acontece nessa vulnerabilidade de formato sim é quando você, uma função não define qual vai ser o formato daquela variável que está sendo passada ali. Então, por exemplo, se a gente usa o printf, tem um porcento S, especificando que é uma string, o buffer, ele pode ficar vulnerável a esse tipo de ataque. Então, eu achei que estava inteiro agora. Eu fechei inteiro. Mas aqui, eu trouxe aqui um desafiozinho, assim, só um exemplo de como aconteceria essa vulnerabilidade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, é um cat hello hoje para vocês. Então, a gente tem aqui na nossa mesa quatro variáveis, quatro vetores, primeiro com A, B, B, C, C, e o começo, o último, deste, certo? Quatro caracteres, cada um. Então, primeiro, a gente vai passar aqui, no printf, definindo que o nosso argumento é um string. O argumento que a gente vai passar, quando executar o binário, vai ser um string. E logo em seguida ele vai chamar printf de novo, só que passando esse mesmo argumento sem delimitar qual é o formato, sem especificar qual é o formato. Então, se a gente vier aqui, deixa eu saber, hello world, Enter2, e a gente passar aqui uma string hello world, ele vai chamar de duas vezes hello world tranquilo. Mas, se a gente colocar aqui, para brincar, nos porcento S, e é justamente isso aqui é uma proof of concept do formatinho. Você vai tentar explorar o que está acontecendo se você tentar dar input nos formatadores de variável. Então, se a gente fizer isso aqui, você vai ver que vai começar a tornar um monte de coisa estranha. Um monte de coisa estranha, muito espaço, um monte de nulo, caractere especial. Aconteceu alguma coisa estranha. E quando acontece alguma coisa estranha, pode ser que tem como cavar alguma coisa e achar alguma coisa escondida ali. Então, se a gente usar, por exemplo, o especificador de hexadecimal, que é porcento x, algumas vezes, a gente vai deixar algumas coisas. Então, a gente tinha lá quatro variáveis especificadas antes de chamar esse printf, que era o vetor com A, vetor com B, C e B. Então, o hexadecimal lá maiúsculo é 41. Então, B é 42, 43, 48. Quando a gente fizer isso aqui, a gente a princípio não vai ver nada aqui. Vai ter umas coisas estranhas na solução. Agora, se a gente passar esse mesmo coisa isso aqui várias vezes, deixa eu copiar aqui. A gente dá um monte de a gente vai começar a ver uma coisa engraçada aqui. Então vai ter um monte de 41, 41, 41, que é a nossa caractere A maiúsculo. Depois um monte de 42, 42, 42, 43, 43, 43, e aqui vai ter outra coisa. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente está, quando você passa uma printf porcento %S, ele vai ver logo em seguida, ele vai associar aquela variável logo depois com uma string. Ele vai interpretar como uma string. Como não tinha, só tinha um input ali, ele vai começar a buscar o que ele vai interpretar com esse porcento %x. E aí, esse cenário é muito doido, é importante falar, porque quando é 64, não é 100%
das variáveis que ele guarda no stack. Às vezes ele guarda utilizadores, tem mais utilizadores, como o Félix falou. Mas como esse 72 bits, ele vai guardar todas as variáveis no stack. Todas não, a maioria. E aí a gente conseguiu vazar umas coisas aqui. Se a gente vier aqui no copiar isso aqui tudo, tá, pode ser só aqui, enviar lá no cyberchat que o Félix mostrou pra gente, a gente vai conseguir ver o que está escrito aqui. Também. E ele está aqui como verde ao contrário, né, para a gente, porque ele está, a gente vê aqui o. Nossa, pequeno. Não, mas tá fazendo. A gente vê aqui o file de hello. Nossa, meu Deus. É igual o meu. Você vê que o modo lá menor, né? File hello. Vai mostrar aqui pra gente que daqui do 2020 e ele é script também. Então, tudo que a gente passar por ele vai guardar ao contrário. Então, por isso que a nossa, quando a gente dá cat aqui no a gente vê que a gente guardou na ordem certa, mas como lá naquela fotinha que eu mostrei para vocês, ele vai guardar ao contrário. Então, por isso que a hora que a gente conseguiu vazar a pilha, ele devolveu para a gente como isso, só com isso ao contrário. E essa aqui, basicamente, é o básico do básico da vulnerabilidade de format string, né? Mas a gente poderia ter vários tipos de limitador de formato, então, de versão B, né? Várias coisas aqui, vai operar de outro jeito. Mas a gente pode explorar isso em vários arquivos que tem essa ideia aí. Então, inclusive tem aqui, deixei na própria apresentação, mas tem esse formato de ideia aqui que é legalzinho de fazer. Bom, na verdade, isso trouxe alguns outros exemplos, mas no final das contas é meio isso mesmo, que vai acabar se repetindo. Então, só algumas últimas considerações. Aqui foi a que eu falei aqui é o formato aqui. Então, essa é apenas uma das várias vulnerabilidades que pode ser encontrada em exploração primária, né? E aí tem essa parte de recursos, eu gosto de deixar no final das coisas, porque se alguém achar legal, pode começar a ir mais a fundo, né? A ideia é que eles encontrem uma frente, que eles gostem mais a fundo. Então, gostei mais de coerência, para que quando a gente chegar em outra competição agora nesse final de semana, é legal chamar de competição, porque é uma competição, né? Mas nos divertir, tentar fazer uns desafios aí. Mas eu trouxe aqui alguns recursos que eu acho legal. Então, esse Como Zero to Hero é uma série, uma playlist no YouTube bem bacana. Essas são duas aqui, na verdade. Os dois, mandaram muito bem, explicam bem detalhadamente, assim, bem tranquilo, bem aos poucos. Esse Pom College aqui, ele é um site fenomenal, assim, literalmente tem módulos e módulos, um monte de coisa de Pom. Então, tudo que a gente falou aqui, mais um pouco esse cara do lado. Essa aqui é uma sala do TryHack, então como aquela que a gente fez lá no de Linux, que era o último semestre, era bem basiquinho, é uma sala inteira com acho que 10 níveis de profundidade em POM. E aqui as duas ferramentas que o Félix comprou de que pode visualizar um pouco, caso muito criativo. Além disso, eu deixei aqui alguns desafios, acho que vou bem corrido fazer esses desafios, ainda mais com 30 que vão ter para a gente fazer no caso, sexta, sábado e domingo. Final de semestre, né? Todo mundo com tempo sobrando ainda, né? Mas esse aqui é bem bacana do Hack the Box, ele é ele está ativo em graça, chama de aposentado, mas ainda dá para fazer lá na plataforma dele. E ele passa, assim, é literalmente um questionário que vai passando passo a passo por coisas assim, para ele perguntar, o endereço da função tal é esse mesmo? Aí você vai lá, usa o GDB, é bem bacana, para dar os primeiros passos. Aí aqui, essa do Engineering Simplicity, que é para tratar um pouquinho daquilo lá que eu comentei, que virou Engineering.
E por mais que quiser, foi assim que eu fiz agora, se quiser testar lá vários tipos de reciclagem. Sim. Aí tem mais, acho que todo mundo que está aqui já se inscreveu. Se não se inscreveu, hoje é quarta, então tem até amanhã para se inscrever. Então acho que vale falar aqui para se inscrever. Acabei de perceber que eu não falei isso aquele dia, mas alguém está tentando se inscrever e ficou difícil. Então precisa tentar primeiro entrar no campeonato de universidades para encontrar o time da UTS, estudar lá no time, na página de time normal, meio ruim de achar. Então, se vocês conhecem gente que já veio de outras oficinas e ainda não entraram, tem um bootcamp lá, vocês vão conseguir fazer, mas eles façam só, tentem fazer um desafio, você tem que fazer desafio, né? Então, se a gente tiver tentado, nem que seja só socar um pouquinho de cada um deles, a gente vai precisar de o máximo de gente possível. Acho que tem 13 pessoas cadastradas lá, é bem corrido no final de semestre, tá bem corrido, mas, enfim, se vocês souberem de gente que não se inscreveu e gostaria de participar, podem chamar, a gente vai mandar lá no Discord, né, uma chamada geral. Participem, igual ele falou, nem que seja para fazer um desafio, só para vocês terem a noção de como que é também, né, uma competição, assim, acho que é bem legal, experiência, vale para todo mundo, mesmo quem não tiver experiência ainda com CTF, para ter experiência, né, ter participado uma vez, pelo menos. E aí aqui a gente quer falar que como essa é a nossa última oficina desse ano, e muito mais, mas planejado no papel com data, essa foi a nossa última, né? Então agora só temos compromisso, tá? Vocês não sabem do vídeo para a gente participar desse desafio aí, mas a gente vai criar uma comunidade no Whats, então daqui para frente a gente teve um projeto de expansão, então sempre a gente for fazer oficinas, enfim, eventos, a gente vai divulgar tanto no Discord do Diretão, mas como no WhatsApp, porque a gente já percebeu que a gente não é muito usuário do Discord. A gente está tentando pegar o máximo de gente possível. Então, podem acessar aí, vai estar dizendo no telefone disponibilizado. E agradecer por terem vindo em todas as dias, né? Até o final do semestre, só online também. Se não fosse só ao vivo, não teria por que a gente fazer oficinas e a gente não teria se empolgado tanto para começar a participar desse Capture Flag. Foi um pouquinho corrido, mas acho que deu para dar uma introduzida legal e colocar uma competência dele que está começando a explorar essa área para aprender um pouquinho mais e, de verdade, a gente se tornar um grupo máximo de matéria.